Olá a todos então, hoje vamos começar aqui uma aula sobre o multímetro. Vamos lá ver o que é que nós podemos dizer acerca do multímetro. Para começar, o multímetro é um aparelho fundamental para quem faz reparações elétricas e eletrónicas. Trata-se aqui de um multímetro analógico, depois a seguir vamos ver o digital. Portanto, o que é que nós temos acerca deste multímetro? O multímetro, como o próprio nome diz, é multímetro, ou seja, ele mede várias coisas. Ele mede volts, mede amperes, mede ohms, entre outras coisas. Então, vamos lá ver o que é capaz de fazer um multímetro analógico por nós, está bem? Então, vamos lá. Olha, para começar, eu vou chegar aqui um pouco o multímetro acima e vou-vos mostrar aqui a parte do comutador, não é? Deste comutador. Portanto, se nós virmos aqui, se nós dermos aqui um pouco de atenção, o que é que acontece? Isto é um comutador que é rotativo, não é? As pontas do multímetro neste momento encontram-se aqui absolutamente desligadas, estão aqui ao lado, não é? No comum eu ligo a ponta preta, está bem? No comum. E aqui do lado direito eu vou ligar onde diz volts, miliamperes, ohms e mais porque ele faz outras coisas aqui. Também tenho aqui um borne onde eu posso sacar esta ponta de prova e pôr aqui, e nós já vamos ver como é que ela funciona, não é? Para que é que serve este borne do meio, que é um borne que eu pessoalmente utilizo muito pouco. Então este borne do meio serve-me para medir amperes, ou seja, ele vai até um máximo até 10 amperes, está bem? Mas como eu normalmente meço miliamperes, meço aqui onde ele está ligado. Nós na eletrónica trabalhamos com correntes fracas. Se tu trabalhas com correntes fortes, ou seja, se tu és um eletricista e trabalhas com a eletricidade das casas, os 220 volts, pois provavelmente tu vais precisar de medir amperes. Vou-te já dizer que tenhas algum cuidado quando medes amperes, mas isso no decorrer da explicação vais perceber isso muito bem. Então vamos lá ver. Este multímetro encontra-se neste momento na posição de off. Aqui na escala de volts, DC volts são volts contínuos, nós temos aqui várias escalas, onde nós podemos medir desde 0,1 volts, ou seja, portanto, quando falamos do voltímetro, estamos aqui a medir corrente contínua. Daquele lado, AC volts são volts de corrente alterna, aqui são volts de corrente contínua. E, portanto, isto tem aqui várias escalas, de 0,1, 2,5, 10, 50, 250 e 1000 volts. Ou seja, este multímetro em corrente contínua mede no máximo até 1000 volts. Está bem? E nós já vamos ver como é que isso se faz. No máximo até 1000 volts. Em termos de corrente alternada, este multímetro mede também no máximo até 1000 volts. Então, quando vocês compram um multímetro, têm que ter em atenção o que é que vocês provavelmente vão ter que medir, né? Porque se vocês vão reparar equipamentos eletrónicos, como televisões ou coisa assim, normalmente não é com o multímetro que vocês vão medir 1000 volts, vocês vão trabalhar com correntes mais fracas, está bem? Embora algumas televisões, normalmente as televisões também têm lá, algumas, não todas, mas algumas televisões têm lá acima de 1000 volts, mas nós não vamos medir com este multímetro. Está bem? Depois temos aqui então a escala de miliamperes, que é DC miliamperes, miliamperes de corrente contínua, está bem? Ele mede miliamperes de corrente contínua, não de corrente alterna. E miliamperes de corrente contínua, temos então aqui a escala até 2,5 miliamperes, até 25 miliamperes, 250, está bem? Não mede correntes alternadas, só mede tensões alternadas, não mede correntes alternadas. Mede correntes alternadas aqui neste borne até 10 amperes, tiramos este borne daqui, pomos aqui e utilizamos aqui até 10 amperes com correntes alternadas no máximo de 10 amperes, está bem? Este multímetro tem ainda aqui a possibilidade de verificar o estado das pilhas, das baterias, né? Aquelas pilhazinhas de 1,5 volt, por exemplo, uma pilha deste género, ele pode medir, nós já vamos fazer aqui medições. Ele também pode medir pilhas de 9 volts, aqui mede pilhas de 9 volts. Tem aqui um BIP, que é um medidor de continuidades, isto serve para medir continuidades, quando eu encosto as pontas uma à outra, ele apita, não é? Como nós já estamos a ouvir. Depois temos aqui a escala óhmica. A escala óhmica temos o vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, que é 1 K, e vezes 10.000, que são 10 capas, ok? Temos aqui pelo meio, aqui onde diz vezes 1 K, também temos aqui condensadores em microfarads, porque nós vamos ver já uma escala de condensadores em microfarads. Na verdade, este multímetro não é um capacímetro, não dá para medir capacidades, mas dá-nos um valor assim aproximado para nós termos uma ideia se o condensador não está muito mal.
Ele também tem a possibilidade de medir transistores, embora eu vos vá anunciar aí um outro aparelho para nós vermos transistores, diodos, etc. Mas para quando nós queremos ver isso à série, né? Ver se está, qual é o ganho de um transistor. Porque ver se o transistor está em curto-circuito ou não, este multímetro aqui na escala óhmica vê bem isso. Se vocês quiserem encontrar aqui, medir os transistores, eu não utilizo esta ferramenta aqui, mas ela também aqui está disponível, não é? E então é só, nós como já vamos ver, nós podemos utilizá-la, está bem? Então, vamos lá ver. Agora vou puxar aqui isto um bocadinho abaixo e vou-vos falar aqui de uma escala. Então, nesta escala, o que é que nós podemos aqui ver? Olha, primeiro temos aqui a escala óhmica, que é ao contrário das outras escalas. Se vocês repararem, ela vai descendo, descendo e o zero está daquele lado, certo? O zero está ali. As outras escalas têm o zero deste lado, está aqui debaixo do ponteiro, e as escalas vão crescendo, todas elas. Quero-vos mostrar que nós temos aqui estas escalas a preto. Temos aqui uma escala com 0, e depois tem aqui 50, 10 e 2. 100, 20, 4. 150, 30, 6. 200, 40, 8. 250, 50, 10. Para que será que estas escalas aqui me servem? Aqui a escala, como vocês veem, a primeira escala de cima, que diz ali condensadores em microfarads, tem ali uma escala. Aqui a escala null é uma escala que não vamos utilizar agora, vamos deixar isso para mais tarde vos explicarei, mas não tem grande interesse, raramente, para mim, pelo menos para o meu trabalho de eletrónica, não tem grande interesse, raramente me serve, mas ela está aqui disponível e vocês também poderão depois. Temos uma escala em decibéis, também não me sirvo dela, mas mais tarde também a veremos, quando falarmos mais sobre amplificadores. E para já parece-me que é tudo. Isto é um multímetro razoável. Eu não estou a fazer publicidade a este multímetro. Estou-vos só a mostrar, na verdade, o que é um multímetro e como é que ele funciona. Vamos voltar a pôr o multímetro na posição de off, desligado, não é? E vamos, para começar, vamos medir aqui umas pilhas, por exemplo, de 1,5 V. Vamos ver em que estado é que estão estas baterias. Ora, se vocês repararem, nós temos aqui... onde diz bateria, temos aqui uma escala vermelha e depois ali verde. Então, se o ponteiro chegar ali até ao verde, é porque a pilha está boa. Se ela ficar ali no meio onde tem um ponto de interrogação, tem ali um ponto de interrogação. Se ficar no ponto de interrogação, é porque a pilha já não está a grande coisa. E se estiver no vermelho, depois está prontinha para ir para a reciclagem das pilhas, está bem? Não deitem as pilhas fora no caixote de lixo, como sabem. Então, vamos ver aqui uma pilha de 1,5 V. Eu vou encostar o negativo no negativo e o positivo no positivo da pilha. E vamos ver como é que ele está bem? Ora, esta pilha está ótima, esta pilha está maravilhosa, está no verde, como vocês veem, está bem? Então vamos ver outra pilha. Sempre o negativo no negativo e o positivo no positivo. Outra pilha que está boa. Claro, eu não guardo pilhas variadas, né? Temos ali o pilhão, o pilhómetro, né? E o pilhão serve precisamente para isso. Quando eu detecto que alguma pilha já não está boa, pois ela vai para lá. Então estas pilhas aqui não vale a pena estar a medir mais, porque elas estão todas no verde. Está bem, meus amigos? Então, vamos lá. Estas pilhas. As pilhas já está. Agora, o que mais é que eu posso medir? Eu também poderia ir aqui aos 9 volts e medir pilhas de 9 volts. Na verdade, não tenho aqui uma pilha de 9 volts, a não ser mesmo dentro do multímetro, porque este multímetro usou uma pilha de 9 volts cá dentro, mas se eu atirar ele não funciona, portanto, não tenho cá nenhuma pilha agora para nós medirmos. Mas o que acontecia era, claro, nós utilizamos aqui a escala de 9 volts e fazemos a mesma função. Está vermelho ou está verde? Se estiver vermelho, pilhão com ela. Se estiver verde, está ótima. Está bem? Então é só isso. Agora vamos aqui à escala de ohms. Na escala de ohms, o que é que acontece? Nós juntamos aqui, sabem porque é que aquela escala do ohms tem o zero no fim, no infinito? Porque quando eu encosto estas pontas, é suposto eu medir 0 ohms, não é? Na verdade estou a fazer um curto-circuito. Um curto-circuito não tem resistência, é 0 ohms. Então este botão aqui serve para eu acertar a escala. Eu vou acertar a escala, ele só acerta a escala de ohms, não acerta mais escala nenhuma. Pronto, e agora eu até posso, se eu quiser, medir aqui um condensador. Vou-vos mostrar como é que se mede um condensador. Então, eu ponho um polo qualquer, neste caso, um polo qualquer. Pus o menos no menos, agora ponho o mais ali no mais. Vamos aqui para uma escala vezes 100. Vezes 1000. Temos aqui um condensador com bastante capacidade e é por isso que nós temos que ir para uma outra escala maior. Vamos voltar a acertar, mudamos de escala, voltamos a acertar o multímetro. Ok? E quando ele não conseguir chegar ao fim, em escala nenhuma, quando ele não consegue chegar ao fim, a pilha está gasta. Temos que mudar de pilha do multímetro, está bem? Porque eu estou a utilizar o multímetro, estou a gastar a pilha. Então vá.
curto-circuitar as pontas. Agora eu ponho aqui o negativo de um lado e se eu encostar, reparem o que é que vai acontecer com o ponteiro. Se eu encostar aqui, o ponteiro vai lá acima e se eu mantiver aqui encostado, o ponteiro está a começar a descer. O que é que está aqui a acontecer? Reparem bem. O condensador está-se a carregar com a corrente do multímetro. Quando eu encostei as duas pontas aqui, o que aconteceu é que houve máxima corrente e o ponteiro foi lá acima. Houve máxima corrente dentro do condensador. Agora, quanto mais carregado o condensador está, menos corrente passa para o condensador. Ora, se passa menos corrente, o ponteiro vai descendo, compreendem? Naturalmente, porque não está a passar corrente. Neste momento ainda está a passar corrente. Agora, o que é que acontece se eu trocar as pontas? Ele agora está carregado. Agora, aquele ponteiro vai levar com a corrente do condensador mais a corrente do multímetro. Então, olhem que ele até bate lá no fundo. Estão a ver? Até bate lá no fundo. E não me convém que ele bata lá no fundo porque danifica o multímetro. Então, eu vou descarregar o condensador, encostar estas duas pontas aqui, descarregar o condensador e agora, se eu puser de novo as pilhas aqui, as pontas aqui, ele vai lá acima e vai fazer o mesmo trabalho. Está-se a carregar, só que desta vez está-se a carregar com a corrente ao contrário. Anda para baixo, estão a ver? O que é que vai acontecer se eu trocar as pontas? Ele vai lá acima, vai levar com as correntes do multímetro e a corrente do condensador que já está carregado. Está bem? Agora vou carregar aqui um condensador menor, um condensador com menos capacidade. Vamos ver o que é que acontece. Já agora, para vocês saberem, este era um condensador de 220 microfarads, está bem? Pode trabalhar até 400 volts, este condensador, que eu estive a medir. E agora vamos medir um outro. Olha, este condensador, por exemplo, é de 4.700 micros, tem muita capacidade, mas só trabalha até 10 volts. Estão a ver ali? 10 volts, ali, 4.700 microfarads. Então, este tem uma grande capacidade, este condensador. Então, eu vou encostar aqui numa ponta e vou encostar na outra. Estão a ver o que é que está a acontecer? Agora, vai levar mais tempo a carregá-lo, por isso é que o ponteiro está encostado mais tempo lá em cima. Mas se eu me mantiver aqui, ele vai acabar por começar a descer. Ou seja, enquanto ele estiver a carregar o condensador, está a passar corrente para o condensador, né? E portanto o ponteiro mantém-se lá acima. Mas se eu me mantiver aqui, e se vocês repararem bem, já está a descer, ele vai começar a descer até que o condensador, quando o condensador estiver carregado, ele não aceita mais carga, não aceita mais corrente e o ponteiro vem para baixo. Está bem? Então vamos lá ver se isto é verdade ou não. Agora é que eu fiz aqui uma asneira que eu encostei as pontas. Começa tudo de início. Vamos lá ver, se é ou não é. Então, ele está lá encostadinho, está a carregar. Eu encostei as pontas, claro, descarreguei o condensador. Agora, este condensador como é muito mais capacidade do que este outro, não é? Porque este aqui era 220 micros. Este que eu tenho na minha mão esquerda é 4.700 microfarads. Ok, este vai levar mais tempo, mas se vocês repararem bem, já está a desencostar, não é? Leva mais tempo a carregar este, há mais carga a passar, mais corrente a passar, ok? Pronto, agora vou virar ao contrário, como fiz há bocado, virar ao contrário e ver o que é que acontece. Olhem a ponta a bater lá em cima. Estão a ver? Porquê? Eu não vou aguentar isto muito tempo porque isto não faz bem ao multímetro. Mas porquê? Porque tem a carga do condensador. Se eu juntar as pernas do condensador, eu descarrego e agora olha aí, agora já não vai lá acima, vai ao zero. Eu pus ali no 10K, mas podia pôr no 1K, era a mesma coisa. E agora vamos fazer aqui outra medição engraçada, que vocês já viram aqui há tempos, mas é um diodo. Vamos medir um diodo. Ora, temos ali, quando eu meço alguma coisa, eu não posso pôr os meus dedos nas duas pontas, certo? Não posso pôr os meus dedos nas duas pontas. Eu posso pôr os meus dedos numa ponta, pensando, claro que nada disto está ligado à corrente, então se não está ligado à corrente eu posso mexer aqui, senão apanhava talvez um choque, não sei. Mas eu posso mexer ali agora, aqui já não vou encostar os dedos, está bem? Aqui vou só encostar a ponta no diodo. Reparem, o diodo está a conduzir, verdade? Neste sentido ele está a conduzir, está ali o tracinho do positivo, está ali o tracinho do cátodo, então ele está a conduzir. E se eu virar ao contrário, será que ele vai conduzir? Ele não conduz, foi por isso que ele foi fabricado. Ok? Então vou virar de novo. E assim já conduz. Então eu posso ver, com o meu multímetro, eu posso ver se o meu diodo está bom ou não está. Não é? Eu posso ver se ele está bom ou se ele não está bom. Então já temos aqui mais uma. Já experimentámos também um diodo.
Ok? Agora vamos fazer aqui uma outra experiência. Eu vou pôr aqui na escala de 50. Agora aqui é que está o busilis da questão. Há pouco falei-vos aqui destas escalas, não é? Destas escalas pretas. Por exemplo, aqui tem 50, 10, 2, 100, 24. Por exemplo, se eu tiver aqui na escala de 50, aqui, reparem, no fim de escala, 250, 50, 10. Olha aqui, olha que engraçado, 1000 volts. Se eu puser isto na escala de 1000 volts é ali onde tem o 10. Então, se 1000 volts é onde tem o 10, onde tem o 8 é 800. E ali significa 600, e 400, 200 e 0. Se eu puser em 1000 volts, eu vou usar a escala de 10, a escala de baixo. Se eu puser em 250 volts, eu vou usar a escala de 250. Ali é 250, ali é 200, 150, 100, 50 e 0. Está bem? E se eu puser aqui na escala de 50, eu vou usar a escala do meio, que diz 50, 40, 30 e... Compreendem? E se eu utilizar a escala de 10, vou outra vez pôr no 10. No 1000 ou no 10 ou no 0.1, eu vou sempre usar a escala de 10. Se eu puser aqui, por exemplo, 2.5 volts, vou usar a escala de 250. Mas eu já sei que, por exemplo, se eu for medir uma tensão, que eu, pelo esquema, eu penso que vão lá estar 300 volts. Eu não vou medir com a escala de 2 volts e meio, porque o máximo é 2 volts e meio, meto lá 300 volts, queima o multímetro. É imediato. Queima o multímetro imediatamente. Então, se eu estou a medir uma coisa que me deve ter aproximadamente 300 volts, lógico, eu vou para a escala de 1000. É a escala superior, está bem? Se eu não sei quanto é que lá está, eu vou para a escala de 1000. Eu não sei quanto lá está, vou para a escala de 1000. Se o ponteiro eu vou medir aquela peça, o ponteiro não mexeu, eu deixo para a escala de 250. O ponteiro ainda não mexe, eu deixo para a escala de 50. Agora, se calhar, ele já mexe. Ora, vamos fazer aqui uma experiência. Por exemplo, eu tenho aqui a fonte de alimentação e eu vou regular, vamos supor que eu não sei, isto é volts DC, corrente contínua. Imaginem que eu não sei quantos volts é que eu vou apanhar aqui, mas, por exemplo, eu tenho aqui, vou pôr aqui uma tensão qualquer, olha, está 16.8. Este multímetro não é tão preciso como o digital vai medir 16.8. Embora possa haver uma pequena tolerância, mas vai medir 16.8. Este multímetro, vamos ver o que é que ele vai medir. Agora, mas imagina que eu vou medir uma coisa que eu não sei o que é que vou medir. Então eu vou pôr aqui as pontas, mas eu não sei o que é que vou medir. Então eu começo pela escala de 1000, correto? Ora, comecei na escala de 1000, o ponteiro praticamente não mexeu. Posso vir para a escala de 250, já mexeu mais um bocadinho. Posso vir para a escala de 50. E posso vir para a escala de 10. Oi, o ponteiro foi lá acima, eu não quero isto. Certo? Então eu fico na escala de 50. Então vamos lá ver quantos volts é que tem o multímetro. Olha, vou utilizar aquela escala ali de 50. O ponteiro não chegou a 50, nem a 40, 30, 20. O ponteiro chegou ali. Então, aqui eu já consigo ver quantos volts é que eu tenho aqui aproximado. Porque este multímetro analógico dá-me os volts aproximados, não é? Porque, por exemplo, se eu estou na escala de 50, estou na escala aqui do meio. Ali será 20, ali será 10, 15. Portanto, mais ou menos, eu diria que tenho ali uns 16, 17 volts. Se eu tiver um multímetro digital, eu sei exatamente a tensão que lá está, porque o multímetro digital, então se ele for bom, se for de boa qualidade, ele dá-me a tensão certinha, está bem? Tal e qual como eu tenho aqui a tensão na fonte. Agora eu vou andar com esta fonte um bocadinho para cima, está bem? E vocês vão ver que, por exemplo, aqui tenho 29 volts, e quanto é que eu tenho ali? Então se eu estou aqui na escala de 30, tenho para aí 28 e tal, não é? Estes multímetros não são certinhos. É mais ou menos. Este botão aqui não faz absolutamente nada. Este botão apenas mexe na escala de ohms, está bem? Serve para ajustar a agulha na escala óhmica no 0. Não serve para mais nada, este botão. Ok? Então eu sei que com este multímetro tenho uma ordem de grandeza quase nos 30 volts. Ora, se ali é 30, ali é 20, ali é 25, portanto aí tem 28, 29 volts, por aí. Aqui a fonte de tensão diz que tenho 29.3. O multímetro dela é digital, é mais certinho. Está bem? Então, este multímetro serve para ver tensões aproximadas. E tem as suas vantagens, não é? Mas se eu quiser saber a tensão ao certo, eu vou usar um multímetro digital, como nós já vamos utilizar a seguir. Está bem? Então, eu penso que toda a gente já está a compreender onde é que nós queremos ir com isto. 33 volts. Ora, 33 volts, 30, 40, já passámos, já estamos nos 33 volts, certo? Mas se eu quiser medir 6 volts, esta escala do meio, a escala de 50 não é muito fixe para mim. Eu vou se calhar para a escala de 10. A escala de 10 dá-me uma aproximação melhor. Agora vou utilizar esta escala aqui de baixo, está bem? E já tenho 6 volts, meus amigos. Hoje vocês não estão a ver a minha cara porque eu precisei das câmaras.
então já vimos também tensões. Podemos medir tensões alternas. Se eu vou medir a tensão da rede, que são 220 volts, ora, se eu vou medir a tensão da rede, que são 220 volts, eu não vou medir na escala de 250, porque é muito justo. Eu vou começar pelos 1000. E eu vejo que em 1000, por exemplo, se eu for medir 220 volts, aqui onde está o 10 será 1000 volts, não é? Eu vou pôr isto numa tomada. E agora, o que é que aconteceu? Eu pus isto numa tomada de 220 volts da rede, numa tomada da rede. E eu tenho aqui a escala de 1000 volts, certo? Se eu estou com o multímetro na escala de 1000, eu tenho, o 1000 será ali onde diz 10, está bem? Então 1000, 800, 600, 400, 200, está ali mais ou menos nos 220. O que é que acontece se eu for aqui à escala de 250? Fica muito próximo ali dos 250. Está bem? Então eu posso medir 220 volts, eu posso medir na escala de 250 e posso medir na escala de 1000. Sabem o que é que acontece se eu trouxer um multímetro com as pontas ali ligadas como elas estão? Se eu trouxer um multímetro aqui à escala de 50? Fixem bem. Se eu trouxer um multímetro aqui à escala de 50, eu queimo o multímetro na hora. Nunca mais trabalha. Tchau. Lixo. Então eu tenho que saber o que é que estou para aqui a medir. Se eu não soubesse o que é que estava para ali a medir, para já nem punha lá o meu multímetro. Mas, se é a tensão da rede, eu posso pôr na escala de 1000 volts e ver. E depois também posso pôr na escala de 250, porque a escala de 1000 já me disse que eu tenho ali, ora bem, a escala de 1000 está aqui no 10, portanto ali é 400, ali é 200, este meio aqui seria 300, não é? Ora, se este meio aqui seria 300, entre o 200 e o 400 seria 300, então eu tenho abaixo de 300 e também tenho abaixo de 250, já estou ali a ver, não é? Então eu posso ir aos 250. E se isto estivesse um bocadinho acima dos 250, o multímetro vinha um bocadinho cá acima e eu tirava logo, imediatamente. Agora, se tu vais com o teu multímetro analógico aos 50 volts, com ele metido ali nos 250, ó, meu amigo, ele leva aqui uma estalada que nunca mais se endireita. É um multímetro para o lixo, não tem reparação. Está bem? Então fiquem com esta e pronto. Já medimos tensões contínuas, alternadas, perdão. Já medimos tensões contínuas. Para medir miliamperes, vamos medir numa outra altura, porque não é para agora. Já medimos pilhas, já vimos aqui o bip-bip, vou tirar isto daqui da tensão da rede, as pontas. Já vimos a escala óhmica, não é? Medimos até aqui um diodo, e também podemos medir uma resistência aqui na escala óhmica, não é? Para medir aqui resistências, isto é vezes 1, por exemplo, uma resistência de 10 ohms. Se eu tiver uma resistência de 10 ohms, agora não tenho aqui, ela vai medir aqui 10 ohms. Vezes 1 será 10 ohms. Se eu tiver vezes 10, o ponteiro vai-me dar 0,1 ohms. Na verdade, os multímetros analógicos não são muito bons para medir. Antigamente não havia digitais e nessa altura tínhamos de fazer um esforço, mas agora que nós temos os digitais para medir resistências, aconselho-vos a medir no multímetro digital. Mas também tem aqui esta escala. Pronto, ele ainda faz mais umas coisinhas, ainda tem aqui mais uns brococós e vocês depois com o manual que vem dentro do multímetro que vocês comprarem, vocês acabam por perceber outros pormenores. Na verdade, este que vos falo aqui é o mais importante. Ok, meus amigos? Pronto, esta aula já vai um pouco longa, não a vou alongar mais, quero pedir-vos que vocês ponham aí um like e que subscrevam o canal aqueles que não subscreveram e na próxima aula vamos ver como é que funciona o multímetro digital, está bem? Que é o nosso braço, são os nossos braços direitos e esquerdos e do meio, são os nossos braços. Grande abraço para vocês, no coração.